Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos recebendo nesse que é o Diário de Negócios e Valores, uma visita ilustríssima, uma pessoa que tem uma propriedade para falar como nenhuma das outras aqui da região possui. Eu estou falando aqui do seu Mário Antônio Maurina, ele que é presidente da Sicredi Altos da Serra, que fica tanto aqui no Rio Grande do Sul, como pega também uma área de Santa Catarina. E vamos ter um bate-papo muito interessante falando um pouquinho sobre cooperativismo e principalmente sobre essa trajetória incrível que cada vez mais ocupa a vida de todos nós, que é a trajetória do Sicredi. Então, para isso, meu amigo presidente Mário, seja muito bem-vindo ao Diário de Vacaria. Ok, Lucas, eu quero saudar a todos em teu nome, em nome da tua empresa aqui, né, o Diário de Vacaria, por essa oportunidade de nós podermos conversar um pouquinho, desde já agradecer, né, pelos elogios que eu acho que não são tão merecidos, mas pelo menos vamos tentar mostrar para a comunidade através desse canal que a gente considera muito importante e hoje, né, muito bem aceito pela comunidade, falar um pouquinho do cooperativismo, contar um pouquinho da nossa história. Estamos à disposição. Uma das coisas, presidente Mário, que nos chama atenção até na própria evolução humana é justamente o princípio do cooperativismo, né? Quando a gente começa a entender como ele funciona, como ele acontece, a gente vê como é que ele é importante para as nossas vidas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, quando a gente fala essa palavra, o que vem assim de lembrança à sua mente? Eu vou ser bem sincero, vou ter que conter um pouco a minha emoção também, né? Claro que eu não vivi o início do cooperativismo aqui no Brasil e especialmente no Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe que o cooperativismo de crédito surgiu aqui bem próximo, né? Nova Petrópolis, há mais de 120 anos. Mas eu tive esse privilégio, né, de poder fazer parte da história do cooperativismo de crédito. Eu estive, né, desde o início da nossa cooperativa Sicredi Altos da Serra, junto com um grupo de pessoas, não sozinho, porque no cooperativismo já começa partindo disso, né? Que ninguém faz sozinho. Sempre a gente procura fazer com muitas pessoas, ouvindo muitas pessoas e somando esforços de cada uma delas. Então, quando surgiu a ideia de criar uma cooperativa de crédito, naquela época eu era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá em Tapejara. E a Sicredi surgiu realmente de uma necessidade, que aliás as cooperativas como um todo, elas só terão sucesso se de fato elas surgem de uma necessidade dos seus associados daquele segmento e ela possa de fato atender aos seus associados. Então um pouco da nossa história é isso, né, Lucas? Nós surgimos num momento onde os pequenos agricultores chegavam lá no sindicato e não tinham aquele atendimento. Eram outros tempos e aqui não é uma crítica, né? É uma constatação e eu preciso contar a história real, né? Não preciso aqui fazer nomes, mas a gente precisa sim contar a história. As pessoas iam até a instituição financeira, que na época somente uma que fazia ou que dava esse suporte aos pequenos agricultores, e ela não tinha condição de atendê-los todos da mesma forma. E aí chegavam até o sindicato e reivindicavam uma solução. E é dali que surgiu o Sicredi Altos da Serra, da necessidade dos pequenos agricultores. Então, esse foi o primeiro passo, lá em 1987, 88. Não faço muito essa soma das datas aí, porque senão vocês vão dizer quem que é esse velho que está falando, né? Mas a história realmente surgiu nesta época. E aí, a partir dessa ideia desses agricultores, é que surgiu de nós criarmos uma cooperativa, sempre com o intuito de formar uma instituição para atender as futuras gerações. A gente nem pensava para o momento, a gente dizia assim, vamos criar alguma coisa porque o mundo está evoluindo. Imaginem, né, nós voltar 37 anos atrás ou 40 anos atrás, era uma outra realidade nesse mundo, né? Você é tão jovem que nem sabe contar essa história. Eu, felizmente, sei contar, né? Ou vivi parte dela, né? Uma das coisas que a gente, quando a gente pensa no Sicredi, a gente tem realmente pelo menos uma percepção que ele
cresce cada vez mais. E quando o senhor faz uma relação ao início dessa caminhada, de nascer pequeno, como o senhor fez parte lá da fundação dessa estrutura toda, e hoje vê ele presente em tantas cidades, o que nunca muda nessa caminhada? O que nunca mudou nessa caminhada? Muito interessante essa tua pergunta, né, Lucas? Eu acho que qualquer organização que ela nasce com um propósito, ela não pode nunca esquecer isso, né? E nós, na época, tivemos lá uma discussão muito grande. O que nós queríamos? Filho, qual é que era o propósito de ter uma cooperativa? Então, junto com isso, a gente discutiu os princípios, nossos valores, a nossa missão. E desde aquela época, a gente foi fazendo alguma adequação, mas nunca perdemos os nossos princípios. Eu sempre costumo ser muito objetivo e direto. As nossas raízes, nós continuamos com elas muito firmes, muito fortes, ao ponto que nós nunca mudamos o nosso modelo, por exemplo, de atendimento ao associado. Às vezes as pessoas falam para nós, até hoje, né, por que vocês não mudam, não partem somente para a tecnologia? As cooperativas têm como princípio, né, que é atender o seu associado da maneira que ele achar melhor, da maneira que ele se sentir mais adequado ao seu atendimento. Então, durante todo esse período, a gente sempre esteve junto com o associado, junto com as comunidades, e eu acho que muito disso é que se deve a esse crescimento que nós estamos tendo hoje. Eu não diria nem crescimento, é um reconhecimento das comunidades com relação aos serviços que nós prestamos para a comunidade. O senhor fala dos serviços, eu tive a oportunidade, antes o senhor me deu a oportunidade de compartilhar, inclusive, como que o Sicredi foi importante para a nossa família. Quando a gente vê, uma das coisas que a gente escuta no dia a dia é que o Sicredi ele é muito mais do que um banco. O que o senhor acha que faz essa diferença no dia a dia das famílias? Como que as famílias têm essa percepção? Lucas, você fala um tema que eu defendo muito e quem já me assistiu, quem esteve em assembleia, quem esteve em reuniões do Sicredi, sabem que eu sempre falo que a base da nossa sociedade é a família. E o Sicredi procura cultivar isso com os nossos colaboradores, com os nossos associados. Um grande respeito para as pessoas. E a família é a base de tudo isso. E nós crescemos muito, né, com o próprio atendimento, com o próprio relacionamento com a comunidade, valorizando muito a família. Os negócios, por exemplo, né, nós temos muitos negócios que são particulares, que são pessoas individuais. Mas quando a gente trata de negócios, da onde nós surgimos, por exemplo, do agronegócio, nós sempre procuramos envolver a família. A família, porque a gente sabe que, primeiro, que a gente não é finito, né? Uma hora dessas vai ter que ter sucessão. Então, embora a gente não divulga muito isso, e agora estamos tendo essa oportunidade, a gente tem um trabalho muito forte com as famílias agrícolas, olhando para a sucessão. Nós meramente não emprestamos só recursos, a gente presta uma consultoria, desde que o associado também queira, né? Claro que nós não vamos salvar o mundo sozinhos, mas em muitos casos a gente contribuiu para o desenvolvimento da família e da propriedade e dos negócios, inclusive preparando as famílias para a sucessão. Eu estava recordando antes da nossa conversa a figura do gerente Adriano, que a mim me remete ao ano de 2003, 2004, aqui em Vacaria, conversava muito com ele. E eu me recordo que naquele momento tínhamos o Sicredi, que é justamente aqui no prédio onde estamos gravando, mas a realidade, né, 22 anos depois, é completamente diferente em Vacaria. A gente pode trazer a realidade de duas outras agências muito bonitas, recém-inauguradas. Como que o senhor enxerga esse crescimento em Vacaria? Muito interessante essa tua pergunta, porque quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, possa até pensar, bem, mas o que o Sicredi faz que está indo na contramão do sistema financeiro? Se vocês olharem e assistirem o noticiário hoje, o que mais se escuta do sistema financeiro é que muitas agências estão fechando as portas. E nós estamos indo ao encontro das comunidades. O exemplo mais claro é aqui em Vacaria, né? Quando nós viemos para cá, há 25 anos atrás, que aqui a gente é muito grato aqui pela própria Mitra Diocesana, que na época abriu as portas para nós, né? A gente veio para cá sem esse entendimento do que era uma cooperativa.
E aqui teve muitas pessoas que se envolveram, isso é importante colocar, não é o Mário sozinho, aqui teve muitas pessoas que fizeram parte do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, coordenadores de núcleo, que foram pessoas que passaram a falar mais de cooperativismo. E aí, falando na expansão, nós queremos, esse é um propósito das cooperativas, estar próximo das comunidades. E nós estávamos aqui, né, na agência onde nós iniciamos, não tínhamos mais condições de atender a comunidade, já eram mais de 20 mil associados. Aí nós partimos para um segundo momento que foi no bairro Glória, que era um pedido da comunidade. A gente vinha aqui fazer reunião e o pessoal do bairro Glória falava para nós, não, nós estamos num bairro com quase 20 mil habitantes e aqui tem problema de estacionamento e vai. Nós abrimos lá um ponto de atendimento, considero que ele está indo bem, não sei como é que a comunidade avalia. E logo em seguida a gente foi ver que tinha outra oportunidade também, que é o bairro Petrópolis, né? Já inauguramos lá, altamente viável, e a comunidade fazendo uso da instituição, porque não é do Mário, não é da Sicredi, é da comunidade. E a gente está muito feliz aqui em Vacaria pelo crescimento, mas acima de tudo, pelo momento que nós vivemos de reconhecimento da comunidade. Nós temos hoje mais de 1/3 das famílias, das pessoas do município sendo associadas do Sicredi. Toda essa construção, eu acho que a gente tem que fazer dois elos que valorizam, né, uma história. E eu queria tornar isso assim, muito pessoal pela oportunidade que o senhor me dá de estar aqui e falar dessa construção que o Sicredi está completando aí seus 37 anos. Eu queria que a gente fizesse dois pontos aí para a gente falar. Um deles é que aconteceu a criação do Centro Histórico Cultural e também eu queria que o senhor, conectando o Centro Histórico Cultural, que o senhor falasse também sobre qual o orgulho o senhor tem quando o senhor olha para os 37 anos de vida do Sicredi. Lucas, eu falei que eu ia ter que me conter um pouquinho pela emoção, né? Mas assim, eu sou muito grato na vida porque eu tive muitas oportunidades, sempre, a sua grande maioria, eu fui em busca de conhecimento, de buscar algo para o Sicredi, para o desenvolvimento do Sicredi. Então, eu andei por mais de 25 países, né? E em cada país que a gente vai, você também teve essas oportunidades, né, de estudar fora e saber como é que é a cultura desse nosso povo no mundo todo. E nós não temos essa cultura aqui no Brasil de guardar a história. Por exemplo, isso que nós estamos conversando aqui hoje. Eu considero isso aqui muito importante, porque se hoje a Sicredi tem essa credibilidade, essa confiança do associado, tem toda uma história que foi construída. E a gente quase não tem registros disso. Então, numa decisão que nós tomamos no Conselho alguns anos atrás, nós criamos um centro cultural e histórico. Embora a gente não tenha muito material do início, que é lamentável isso, né? Nós perdemos muita coisa, porque hoje a tecnologia... Vocês terem uma ideia, o primeiro computador custou para nós 1.500 sacos de soja. Quem fez a doação para iniciar foi a Cooperativa Agropecuária. Quem que sabe disso? Se tu falar isso hoje, 1.500 sacos de soja, são quantos? São 180, 200 mil. Hoje o computador é uma ferramenta de trabalho que tem um custo irrisório, né? Uhum. Mas na época, só para você ter uma ideia, o desafio que foi enfrentar. E a gente não tem guardado na história essas coisas. Por exemplo, o primeiro computador tinha que estar lá. Mas nós conseguimos muitas réplicas, muitas coisas. E, acima de tudo, estamos conseguindo guardar essa história falada, dita pelos fundadores. Nós temos muitos deles que ainda vivem, são pessoas lúcidas, que estão na ativa e que estão deixando esse recado, essa história gravada para as futuras gerações. Presidente, a gente faz uma volta no tempo de 37 anos, o senhor fala dos fundadores, o senhor tem um olhar no sentido de que a gente está valorizando esse início e fala sobre a cultura de fora de valorizar o início, mas ao mesmo tempo eu gostaria de que com toda a sua experiência o senhor também trouxesse um recado para o jovem, porque... Hoje em dia, e o senhor viveu e vive essa realidade de a gente ter várias gerações. A gente fala da geração Y, da geração X, né? E lá atrás, quando foi dado, né, o primeiro passo na direção de, por exemplo, investir num computador que custava tanto
né, a gente vê que existem outras evoluções que estão acontecendo. Uma delas, me recordo até, recentemente estava conversando se não me engano, foi com o Vinícius, com o Jaibé, né, que o Sicredi estava se posicionando com contas digitais, né? Ou seja, né, ele está acompanhando tudo isso que está acontecendo na nossa realidade. E o jovem, como que fica nesse mundo? Na verdade, é assim, né, Lucas? Hoje, eu acho que a comunicação não está chegando, talvez, de forma adequada no jovem. E aqui a gente sabe que a gente tem várias gerações dentro do Sicredi. Essa geração Y, essa última que nós temos agora, que não sei nem como classificar, mas já está dentro do Sicredi. Tem a alfa e a beta. A beta que está chegando agora. Vamos ver o que... Mas, na verdade, assim, já tá né, lá, Lucas? já tá lá. Nós temos hoje pessoas que nascem no dia seguinte, o pai vai lá e associa ele. Coisa que poucas entidades fazem. Vou fazer um parênteses aqui. O senhor me permite um parênteses que nós temos que recuperar. O meu pai, quando nasceu nossos filhos, ele fez o que o senhor acabou de falar. Ele disse assim pra mim, vá lá e abra uma conta no Sicredi. Eu disse, pô pai, mas não. Antigamente acontecia muito isso. Não sei se o senhor pegou essa fase, né? Sim. Mas era coisa de vó, né? Minha avó fez isso também, né? Para todos os netos, quando nascia, abria uma poupancinha para justamente marcar esse momento. Isso, o senhor tem essa memória dessa... Mas com certeza, Lucas, são coisas que deixam a gente até um pouco emocionado, porque eu tenho 4 netos, os 4, eu tive esse prazer de, na primeira oportunidade, fazer uma poupança para eles estarem dentro do Sicredi. Claro que as coisas estão mudando, mudaram e vão mudar muito mais. Por isso que eu digo que sou muito privilegiado. Eu tive a oportunidade de ir no Vale dos Silícios, acompanhar. Inclusive tem um vacariano que nos atendeu muito bem lá, né? Tá lá. Benvenuti. O Benvenuti, isso mesmo, né? O Maurício Benvenuti, né? Então, lá a gente viu que nós estamos vivendo num mundo diferente do que na nossa época. Quando nós iniciamos há 37 anos atrás, as mudanças demoravam 3, 4, 5 anos para acontecerem. E o Sicredi sempre procurou acompanhar essa evolução. Nós hoje temos contas digitais, temos canais para as pessoas se autoatenderem, a mesma que está aí no sistema financeiro. O que acontece? Hoje, pela tecnologia, por tudo que a gente tem hoje, pela internet, esses bancos digitais, que a gente nem sabe onde está a sede e nem sabe quem são as pessoas que administram, eles usam isso, somente isso. E nós optamos de fazer essa diferença, que é estar aqui com uma agência, com pessoas para atender pessoas e disponibilizar também os canais digitais para as pessoas que tenham interesse. Só que muitas delas chegam ao Sicredi, isso é bem importante colocar. E eles falam, eu não sabia que vocês tinham tal canal para eu poder acessar o Sicredi. Então, essa talvez seja uma oportunidade de deixar aqui um convite para essas gerações. Vão conhecer o Sicredi. O pessoal que é daqui de Vacaria, da região, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, vão numa agência do Sicredi e conversem, porque todo mundo vai precisar, um dia ou outro, de uma conta bancária. E nós hoje temos, além de ter todo esse sistema financeiro dentro do Sicredi, a gente tem esse grande diferencial que a pessoa que ingressa no Sicredi, ele passa a fazer parte. Ele é dono, ele também participa, ele tem poder de decisão, ele tem poder de sugerir, de criticar e tem também o poder de participar. Eu sou um sócio fundador, mas eu não sou eterno. Daqui uns dias vai ter outra pessoa e essa outra pessoa pode ser uma pessoa que está nos ouvindo agora e que ele vai se preparar e vai conduzir esse empreendimento. Então, fica aqui um convite para as próximas gerações, ou melhor, as gerações que estão hoje no mercado, que vão até o Sicredi. Vão lá, vocês vão encontrar muitos colegas, muitos amigos, muitas pessoas que vão estar falando com vocês do que é o cooperativismo, por que ele existe, né? Esse tema que nós estamos falando aqui. Qual é que é o foco do Sicredi hoje? É atender toda a comunidade. Mas deixa só eu te falar, desculpa te cortar, senão eu falo do raciocínio. Nós já falamos no início e você puxou, inclusive, esse tema de atender o agro. A nossa cooperativa hoje, o sistema Sicredi a nível de Brasil é o que mais atende aos pequenos agricultores. De todas as instituições financeiras, o Brasil é o Sicredi que atende os pronafianos. E a nossa cooperativa no primeiro semestre foi a que mais atendeu no agro, no Brasil. Foi a que mais atendeu. Aí vocês vão dizer, mas o risco não está grande? A gente ouve falar muito disso, né? Não, mas a agricultura está passando por um momento difícil. Pessoal, a nossa inadimplência é baixíssima.
A gente trabalha naquilo que eu falei antes, assessorando o agricultor. É lógico que nós não vamos salvar todo mundo e tem gente também que vai falar mal porque talvez nós não atendemos. Mas a gente tem hoje uma responsabilidade muito grande porque esse empreendimento não é meu, é da comunidade. E nós precisamos prestar conta para a comunidade. Presidente, eu só não gostaria de perder a oportunidade de perguntar. O senhor falou que tem 4 netos, né? Sim. Presidente, quando o senhor abriu aquela poupança no Sicredi, além, né, do dinheiro que aquela poupança recebeu, eu tenho certeza que ela recebeu valores e princípios. Quais são eles? É isso que eu falei aqui de forma bem objetiva, bem rápida, né? O primeiro deles, que ele vai estar numa instituição que ela preza por pessoas, por valores humanos, pela família, por ter costumes adequados, né? Nada contra, que hoje na vida a gente vê tanta coisa, né, que às vezes possa não concordar, mas a pessoa que está fazendo do jeito dela acha que está certo. Nós no Sicredi sempre procuramos valorizar isso. Qual é que é o valor de uma pessoa, de um ser humano? Para que nós existimos? A gente faz muito essas perguntas para nós, para os colaboradores, e os colaboradores, consequentemente, fazem para os associados. Na verdade, você está buscando atendimento aqui para quê? Por quê? Né? E ali entra a questão dos valores, dos princípios, né? Por que nós existimos? Por que a cooperativa existe? Podia estar em qualquer uma outra instituição. Quando ele optar pela cooperativa, ele vai ouvir essas perguntas. Presidente, eu preciso abrir um parênteses. A gente Vamos está lá. falando do Sicredi, mas a gente não tem como falar do Sicredi e não falar de família. Quando o senhor está falando dos 4 netos, além dos valores da instituição, o que um avô deseja que os netos percebam com esse gesto? Porque a minha avó fez isso. E muitos avós, meu pai fez isso com meus filhos. O que a gente está colocando quando a gente toma essa atitude? Na verdade, é a perpetuidade desses valores de família. Eu considero que ali está o grande momento. Apesar que não existe família perfeita, né? Vamos ser bem franco aqui, né, Lucas? Todas as famílias têm as suas dificuldades e tudo. Mas eu tenho uma experiência de vida e por conviver, por ter tido esse privilégio de conviver com muitas situações, sempre que tem uma família por trás para dar suporte no momento difícil, o problema se resolve muito mais fácil. Uma família desestruturada, ela desestrutura a empresa, desestrutura o negócio e acaba tornando pessoas difíceis de convivência. A gente pode falar isso porque já não somos mais crianças e a gente passou por tudo isso e muitas vezes ajudando a resolver problemas familiares. Quando a família tem base familiar, que não é ser moralista, né? Não estamos aqui para isso, né? Mas sempre eu falo para todo mundo, para todos os colaboradores, na primeira conversa que eu tenho com eles, eu falo para eles, olha, cuidem da família. Uma família bem estruturada gera bons frutos. Uma família desestruturada, primeiro que nós não servimos de exemplo para nada, né? E segundo que uma família desestruturada, ela acaba desestruturando a sociedade, não é a cooperativa, desestrutura a sociedade. Nessa linha, o Sicredi tem um aspecto que foi de, além de promover esse ambiente, ele começou a se engajar com ações culturais e sociais. O que significa olhar também, não só para os valores familiares, mas olhar também para o macroambiente? Lucas, a gente sabe que a gente fala aqui, é fácil falar, né? Mas a sociedade, a vida real ali fora, ela é complicada, né? Nós temos problemas sérios na nossa sociedade e que nós também sozinhos não vamos salvar essa situação. Mas o Sicredi já há algum tempo tomou essa decisão de designar um valor também para ações sociais. E aqui em Vacaria, na região de Vacaria, principalmente em Vacaria, tem uma comunidade que ela ajuda muito. Tem várias organizações que elas prestam serviços sociais muito importantes. E o Sicredi, desde que criou esse programa, né, do Fundo Social, já atendemos 25 projetos aqui em Vacaria. 25. Com valores que eles vêm sempre ao encontro, né, de ajudar essas entidades a fazer algo em prol da sociedade, das pessoas mais necessitadas. Então, nós não pensamos tão somente em recursos financeiros ou em gerar resultado. Pensamos também no desenvolvimento da comunidade. Eu poderia citar aqui muitos números, né? Mas não é isso que a gente veio aqui. A gente veio aqui para conversar com vocês. Mas aonde tem uma cooperativa, já tem dados que mostram, que provam que num município onde tem uma cooperativa,
a sociedade vive melhor, as empresas vivem melhor, as pessoas vivem melhor, o ambiente familiar se torna melhor. Um ponto importante que a gente precisa, além de falar da família, além de falar do social, além de falar do cultural, nessa nova agência, que foi recém-inaugurada, uma agência muito bonita, que está aqui no centro da cidade, teve um espaço que eu, que gosto muito da área de tecnologia e inovação, fiquei muito feliz em receber, em perceber ele também. Por quê? Primeiro, porque eu já sei que lá dentro daquele espaço estão acontecendo diversos eventos da comunidade, e a gente vê que quando a gente fala em tecnologia, em crescimento, diferente de a gente olhar um ponto de partida e um ponto de chegada, a gente olha para o caminho, para o andar dessa história toda. E aí o Sicredi pega um espaço muito importante da agenda e coloca uma sala para justamente falar sobre inovação. O que foi colocar isso dentro do banco? Na verdade, em todas as agências a gente procurou criar, desculpe, esse espaço para que as pessoas façam da agência do Sicredi, da estrutura física, uma extensão dos negócios dele, quer seja dos negócios familiares, quer seja da sua empresa. E é uma felicidade de ver muitas vezes as pessoas trocando ideia, né? Sentando nessa sala, trocando ideias, olhando para a tecnologia, o que a tecnologia nos oferece, estão conseguindo, vamos usar termos bem práticos aqui, né? Conhecer melhor o Sicredi, o que o Sicredi disponibiliza, através desses momentos. Se nós ficássemos meramente no atendimento ou disponibilizássemos as máquinas e não tivéssem espaço, tudo isso cairia por terra, né? Uma coisa que aconteceu foi a expansão para Santa Catarina. A gente cresceu no Rio Grande do Sul e olhou para Santa Catarina. Como que foi essa, digamos que assim, atravessar essa borda no estado? Essa estrutura do Sicredi é uma estrutura hoje que a gente não precisa se gabar, a gente vai colocar o que nós somos, né? O Sicredi é organizado hoje a nível de Brasil por regiões. Nós temos 104 cooperativas a nível de Brasil que integram o sistema Sicredi. E cada uma delas tem uma área de atuação. Por exemplo, nós temos 22 municípios no Rio Grande do Sul e 21 em Santa Catarina. Nesta região não vai ter outro Sicredi. É o Sicredi Altos da Serra. E lá atrás, quando a gente optou por fazer essa expansão, já que no Rio Grande do Sul nós estamos presentes em todos os municípios, com exceção de 4, que não tem viabilidade e não tem como, né? Nos demais nós estamos presentes em todos, então a gente decidiu que iria expandir. Aí nós fomos para Santa Catarina e assumimos uma área em Santa Catarina, que são esses 21 municípios. Hoje já estamos presentes em 15 deles, né? Ou melhor, em 35 no total. Faltam 8 municípios para nós fecharmos toda a nossa área que é de responsabilidade nossa. E a gente fez isso em Santa Catarina e lá também a aceitação está sendo fantástica, né? Muito, muito boa. Para ter um exemplo, em Lages nós abrimos a 4ª agência neste ano. 4ª agência no bairro Santa Helena, um bairro que tem mais de 20 mil habitantes. Mas também estamos presentes em Cerro Negro, que tem 3 mil habitantes. Para você ver a diferença do posicionamento do Sicredi. Nós não estamos lá somente para arrecadar fundos, fazer negócio e ganhar dinheiro. Estamos para ajudar a comunidade também a se desenvolver. Então, estamos com um município com 3 mil habitantes, no município como Lages, com 160 mil habitantes, com 4 agências. O exemplo aqui de Vacaria, né? Com 70 mil habitantes, estamos com 3 agências. Nesse sábado, dia 27 de setembro, que vai ser quando esse podcast está sendo compartilhado aqui no Diário de Vacaria, de forma especial por todos nós, em todos os nossos canais, a gente vai estar registrando um dia histórico para o Sicredi, que é quando ele completa os 37 anos. Quando o senhor olha para frente, como que o senhor imagina que as pessoas vão lembrar do Sicredi daqui 20, 30 anos? É difícil, né? Se eu tivesse a bolinha de cristal, eu não estaria aqui, né? Mas com certeza, sim, a gente é sonhador, sempre fomos desde o início, né? Embora as coisas aconteceram muito rápidas, né? Mas eu imagino assim, ó, que nós estamos chegando num momento em que a sociedade como um todo hoje, ela está olhando por modelos alternativos. Embora nós hoje no Brasil administramos 10% do PIB brasileiro, quando eu falo nós, as cooperativas de crédito. Mas a comunidade, a sociedade está percebendo que as cooperativas são uma grande alternativa econômica. Então eu imagino que daqui a 10, 15, 20 anos,
nós vamos estar dobrando a nossa participação no PIB brasileiro. Aí sim nós poderemos ser muito mais útil para essas ações sociais, porque não existe almoço de graça, né? E eu acredito muito que o Sicredi e as cooperativas de crédito, elas também vão ter que se adequar, né? Eu já falei no início, eu sou muito grato porque tive muitas oportunidades. Eu estive 2, 3 vezes na Holanda. Lá tem um sistema que é modelo a nível do mundo, né, o Rabobank, que também passou por uma fase semelhante ao que nós estamos passando no Brasil. Festa é hoje, sábado, dia Vamos lá. 27. Que mensagem vai para quem é associado e para a nossa comunidade? Primeiro, eu quero começar agradecendo aqui a comunidade, né? Comunidade de Vacaria e toda a região nossa, né, onde nós atuamos. São 150 mil associados que fazem parte dessa instituição que iniciou há tão pouco tempo, né, 3 décadas, menos de 4 décadas. E eu acredito que nós já estamos cumprindo com parte da nossa missão, com parte dela. Eu gostaria de deixar aqui um convite para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que tragam seus familiares, que venham ajudar a desenvolver ainda mais o cooperativismo na nossa região. Não existe milagre, né? Existe sim trabalho, dedicação, transparência e cumprir com esse papel de fato de uma cooperativa. Então deixo aqui um convite, primeiro nossa gratidão por poder estar aqui falando e segundo, deixo esse convite a todos que cheguem até as agências do Sicredi, conversem com os nossos colaboradores, queiram falar com a gente também, nos procurem, pessoal. É lógico que não vou poder aqui atender a todos, mas estamos à disposição para construir essa caminhada juntos. O Mário sozinho não vai construir. Nós juntos, com certeza, vamos construir uma caminhada muito importante para a nossa sociedade. Presidente Mário Antônio Maurina, presidente da Sicredi Altos da Serra, muito meus parabéns. Em nome do Diário de Vacaria, eu gostaria que esse parabéns fosse extensivo a todos os colaboradores que fazem parte não só da família Sicredi, mas como de todas as famílias que decidiram fazer parte desse modelo de cooperativismo. Para você que acompanhou mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, com toda certeza essa é uma edição histórica, edição dos 37 anos do nosso Sicredi. É um momento especial para nós, inclusive, porque o Sicredi faz parte da nossa jornada e justamente por esse motivo a gente está aqui fazendo esse trabalho para você. Continue acompanhando o Diário de Vacaria, a qualquer momento a gente volta, eu e o presidente aqui vamos tomar um chimarrão e vamos comemorar, porque hoje o dia é de festa. Valeu, pessoal, até mais!